E sempre é uma honra estar aqui com os irmãos. O convite surgiu do presbítero Marcelo, né? Ali no seminário, conheci o Marcelo, passou ali conosco durante 4 anos ali, foi bênção no nosso meio. Tem algumas irmãs aqui que eu as vi, né? Estava começando o seminário lá, mas por situações e percalços, né? Não puderam continuar, mas quem sabe elas voltem também novamente para o seminário. E o Ramon, eu não pensei que o Ramon fazia parte aqui. Ramon, lá no seminário, é quietinho. Aqui ele fala, que bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Virgínia, muito obrigado por essa oportunidade, tá? De estar aqui com os irmãos. Sempre é uma honra. Antes de ministrar a palavra, eu quero falar com os irmãos sobre esse livro aqui. Estou há 40 anos no Evangelho, por graça e misericórdia. O Senhor tem me ajudado. Eu me converti há pouco tempo, em 1985. De lá até aqui, de lá até agora, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me fortalecido. E o Senhor me deu a graça de escrever esse livro. Sim, eu tenho outros materiais escritos, mas no momento eu pude lançar esse livro aqui. Esse livro fala sobre pecado, o vírus mortal. Tudo sobre o pecado, a origem do pecado, a origem do vírus. Eu faço uma comparação, né? A origem do vírus, o poder do vírus, a proliferação do vírus, o antídoto contra o vírus e onde nós encontramos condições para combater o vírus que é o pecado. Esse livro, ele é também evangelístico, porque às vezes você quer falar do evangelho para alguém e não tem habilidade, embora deveria ter, né? Mas não tem habilidade. Então, compra o livro, dê para a pessoa vai ler o livro, vai receber como dedicatória, vai ser uma bênção. Trouxe alguns livros, deixei ali, o presbítero Marcelo falou, né? Posso deixar ali, aquela irmãzinha lá vai nos ajudar. Quem não tiver dinheiro hoje, pode colocar no prego santo. Aqui todo mundo é crente, né, irmãos? Prego santo não tem problema não. Pode botar no prego santo, depois você vê com a irmã qual o dia que pode pagar, não tem problema nenhum. O livro é apenas R$25. E eu quero abençoar a pastora Virgínia. Vem cá, pastora, para eu dar esse livro para ela aqui, para o Senhor abençoar. Tira uma foto aqui, para a nossa pastora ver aqui, receber aqui o livro. Glória a Deus. Quem é que vai tirar a foto aqui? Vamos ver aí. Amém? Glória. Os filhos vão ficar tudo com você. Amém. Deus abençoe a irmã, tá? Glória a Deus. Irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Fico muito feliz também em ver que a igreja dá oportunidade aos irmãos para desenvolver os talentos, né? Na questão de ministrar a palavra, na questão de testemunhar. Isso é muito bom e é saudável. 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler alguns versículos e você vai acompanhar aqui comigo. O presbítero Marcelo falou que eu posso pregar até meia-noite, que não tem problema não. Glória a Deus. É brincadeira, irmãos. Vamos lá? Do versículo 23 até o versículo de número 27. Diz o texto assim: E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Podem se assentar, glória a Deus.
Eu queria falar nessa noite sobre o combate. O combate é bom. O combate da fé. O combate aonde o Senhor nos comissionou para lutarmos, para fazermos parte do exército celestial, para estarmos aqui no nosso dia a dia e lutar contra o pecado, o vírus do pecado que é mortal, que é terrível, e ele acaba com qualquer homem, ok? E Deus nos chamou para cada um de nós colocarmos estacas ao nosso lado e para que as pessoas reconheçam o poder do Evangelho na nossa vida. E quando a gente lê o texto sagrado aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 comparações para ilustrar o que é viver com Cristo e ser um verdadeiro cristão na presença dele. Paulo, ele faz a comparação de o crente, ele é um lutador, ele é um corredor e ele é um soldado. Sim, você tem que estar apto a ser um lutador, a ser um corredor e a ser um soldado. E como um lutador, Deus te chamou para você ser um lutador, para você combater, para você lutar contra o diabo. Não sei se você sabe, mas a partir do momento em que você levantou a sua mão para receber a Cristo, receber a proposta do Evangelho, o inimigo número 1 da nossa vida é o próprio diabo. Você terá que lutar contra o diabo. E Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, 7, ele diz: combati o bom combate. O combate da fé, ele já é um combate bom. É um combate onde você entra e você já entra como vitorioso. Sim, eu e você estamos combatendo na fé. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas para sermos vitoriosos, nós temos que ter a compreensão. Nós temos que compreender qual a nossa missão, qual a nossa responsabilidade, por que Deus me chamou, o que Deus quer de mim, quais os propósitos que Deus colocou e traçou para a minha vida. Mas para que isso ocorra, você tem que lutar. A ideia que Paulo está traçando aqui, ele transmite de um potencial combate e verdadeiro, um combate até a morte. O Evangelho, você não foi comissionado ao Evangelho para você combater 10 anos, 4 anos, não, é para combater até a morte. Deus te chamou para você ser um lutador até a morte. Quantas pessoas, ao período desses 40 anos do Evangelho, eu vi que estavam animosamente, mas de repente foram interpelados por alguma situação e eles pararam no caminho, cansaram de correr, cansaram de batalhar e cansaram de lutar, deixando a carreira cristã e voltando para trás. Deus te chamou para você ser um lutador. E para você ser um lutador, isso vai te conscientizar que você terá conflitos, você terá batalhas, você terá dificuldades. Olha o que o Paulo diz aqui, versículo 23: e eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Aí ele fala aqui no versículo 25: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, você tem que lutar. Para você lutar, você tem que se preparar. Uma vez que você entra nesse relacionamento com Deus, você descobre que, além do diabo, você tem um outro adversário. Qual? Você mesmo. Sim, você mesmo é um adversário que você tem que lutar. Você tem que lutar. A gente pode observar, muitas vezes, numa luta, que alguém se prepara para aquela luta. Temos diversas lutas aí, mas Paulo está se referindo aqui a uma luta onde 2 pessoas estão lutando aqui no ringue. E ele diz
que naquele momento em que você está lutando, se o adversário perceber que você tem algo frágil, ou seja, ele bate de um lado direito e você demonstra que ali doeu ou que tem dificuldade, certamente o inimigo vai bater somente naquele lugar. Você, como lutador, você não pode mostrar para o diabo a sua fraqueza carnal. Você não pode mostrar ao diabo aonde você tem dificuldades. Sim, você tem que apresentar as suas dificuldades aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor você tem que falar: Senhor, Tu conheces a minha fraqueza, Tu sabes das minhas dificuldades. Ajuda-me, Senhor, para eu vencê-la, para eu me tornar um lutador. Eu quero lutar contra o diabo, eu quero lutar contra eu mesmo, contra o mundo. Mais do que nunca, irmãos, devemos estar preparados. E o lutador, ele se prepara para uma luta. Ele tem que ter alguma resiliência. Ele não pode comer qualquer coisa, não pode beber qualquer coisa. Ele tem que estar altamente num treino constante, se preparando para aquela batalha. Ainda mais quando ele conhece o seu adversário. Outra, quando você conhece o seu adversário, o lutador profissional, ele procura estudar como o seu adversário luta, de que forma ele luta no ringue. Ei, você tem que ter essa responsabilidade. Você tem que conhecer o seu inimigo. Você tem que conhecer que o inimigo, o diabo, ele não está brincando nessa batalha. Ele quer te derrubar, ele quer te destruir. No período de 24 horas, ele está te observando. Ele observa o lado frágil que você tem. Se o seu lado frágil é pornografia, ele vai atacar desse lado. Se o seu lado frágil é mentira, ele vai atacar desse lado. Se o seu lado frágil é finanças, ele também vai atacar esse lado. Pergunta ao seu irmão: qual é o lado frágil que você tem? Você não pode falar. O inimigo não pode perceber qual a dificuldade que você tem. Deus nos chamou para sermos lutadores. E para ser lutador, você tem que olhar para cima. Você tem que entrar no ringue confiante nas suas habilidades, no seu preparo, naquilo que você fez. Então, quando eu acordo pela manhã, eu me preparo. Eu canto, louvo ao Senhor, leio um capítulo da Bíblia e saio e falo: Senhor, estou indo para a batalha. Levanto a cabeça, estou indo de encontro a Ele, lutando contra Ele. E quando Ele vê que você está desejoso de lutar, Ele vai ter medo de você. Mas tem crente não, que não se prepara para a luta, não ora, não jejua, não lê a palavra, logo fica à mercê do que o diabo pode fazer contra a tua vida. E a nossa mente é o lugar onde ele trabalha. Ele vai tentar te derrotar, mas você, como lutador, levante a cabeça, porque maior é o que está contigo nessa luta diária a cada dia. É uma batalha espiritual. E por isso, precisamos utilizar as armas espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, a irmã leu aqui, no capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura do cristão. Você tem que estar municiado dessa armadura, preparado, né? Preparado na batalha, preparado com a palavra. Você tem que jejuar. O crente, ele tem que ter propósito. Ele tem que imaginar: eu vou lutar e vou ser um vencedor. Mas para isso, você tem que ler a palavra, jejuar, orar, ter um momento com Deus. Sim, na igreja aqui compartilhamos conhecimento, isso é bom, é importante, mas é no teu lar aonde você tem que se preparar. É no teu lar que você tem que dobrar o joelho, clamar ao Senhor, buscar pela tua família, pelo teu cônjuge, pelos teus filhos. Pastor, eu não tenho tempo. Você tem tempo sim. Você tem tempo para ficar no Instagram, no WhatsApp,
no Facebook? Por que não pode tirar um tempo para ler a Bíblia, para orar? Irmão, se você não se esforçar, você não vai conseguir vencer. Para eu vencer esses 40 anos, não foi apenas a ajuda do Senhor. Houve da minha parte a luta, e eu tenho que lutar. E nós só permanecemos de pé, primeiro, pela misericórdia do Senhor, e depois, pela capacidade que você tem de lutar contra o diabo, contra a carne e contra você mesmo. Paulo também nos compara como um corredor. E ele diz isso aonde? Olha, ele diz isso em 2 Timóteo 4,7. Ele diz assim: terminei a corrida. Para você terminar a corrida, você tem que ter um trajeto. E nesse trajeto, você vai ter que saber quais são as condições físicas que você tem para manter-se nessa corrida. Quantas pessoas começam a correr no Evangelho e disparam na frente? O camarada chega na igreja apavorado, ele quer fazer tudo, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, tal. Você olha para ele, fica preocupado. Cuidado com essa cadência. Às vezes, o cara quer correr tanto e ele não consegue chegar lá na frente. 400 metros, 1 quilômetro, ele já está exausto e não consegue correr mais. Você tem que saber a sua cadência para você continuar correndo sem parar. Não importa, não corra rápido, corra devagar, com a sua condição física, não é isso? Se você está sedentário e começa a correr, a recomendação qual é? Primeiro, comece a caminhar. Vai caminhando devagar. Depois, aumente a sua cadência. Depois, comece a correr. Corre 2 km, 3, 4 e vai aumentando sucessivamente. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Aprenda na escola dominical. Leia a palavra. Participe de estudos. Leia livros. Consulte versículos. Como é que você pode conhecer a palavra se você não lê? É inconcebível a ideia de que alguém esteja na igreja e não conheça a Bíblia. Irmão, abra aí Oséias capítulo 2. Aí o irmão pergunta: fica no Novo ou no Velho Testamento? Que isso? Você é um lutador, você é um corredor, você tem que saber onde se encontram os textos, manusear bem a palavra. Como eu aprendi a manusear a Bíblia? Lendo, buscando, ia para a escola dominical, pegava a revista, lia os versículos, todos os versículos eu lia o rodapé, era doido, desesperado, comecei a ler, quando eu fui ver, eu já estava sabendo a manusear a Bíblia. Novo crente, as pessoas mandavam a Bíblia, eu já sabia onde estava. E tem crente com 10 anos e não sabe qual o livro que fica no Velho ou no Novo Testamento. Irmãos, esse combate é verdadeiro. Não estamos aqui brincando, não. Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Deus te chamou para você correr com audácia, com determinação. A palavra utilizada, que Paulo utiliza aqui na corrida, descreve o evento com obstáculos, com uma corrida com várias barreiras. Existem 6 tipos de corrida para você ter uma ideia. A cross country, como essa corrida? Você começa a correr, o terreno é cheio de relevos, passa por água, depois sobe um pouquinho na montanha, ele é reto e você vai correndo. Outra modalidade, qual? É a corrida de montanha. Você é solto na montanha e ali você tem uma trilha e você tem que correr. Então a montanha, você tem momento íngreme e depois desce, depois sobe, depois desce. Eu já estou cansado. Você está cansado? Eu já estou cansado. É a corrida. Olha só, para quem quer correr,
Depois nós temos a corrida de pista. É a corrida, aquela onde o camarada é largado, ele corre desesperadamente até chegar na chegada ali, ele é o vencedor. Dispara, o primeiro a chegar, é a corrida de pista. Depois nós temos a corrida de rua, que você conhece muito bem, todo mundo junto, quem chegar primeiro. Depois temos a corrida de revezamento, são 4 corredores. O percurso é longo, você vai correndo, passa o bastão para o outro corre, passa o bastão e assim vai. E a última modalidade é a Trail Rush. Essa corrida é a pior que tem. Por quê? É quase parecida com a primeira, abrange tudo aquilo que nós acabamos de falar aqui. Imagina um corredor, para estar aqui nessas modalidades, ele tem que se preparar. E eu pergunto, na carreira cristã, muitas vezes somos lançados aqui. Você começa a correr, às vezes é um terreno plano, aí Deus fala, ele está bem preparado, eu vou preparar uma montanha para ele tem que subir aquela montanha. E para você subir a montanha, você tem que estar fortalecido, você tem que estar preparado, com fôlego espiritual, né? Para orar, para buscar o Senhor. Às vezes o camarada vai orar em casa, ele fica horas e horas. Eu tive experiência por mim mesmo. Às vezes eu vou ler só ver uma coisinha no Instagram, pai, vê alguma coisa, minha filha fala, eu vou dali, eu saio e começo. Quando eu vou ver, 1 hora no Instagram, 1 hora que eu deixei de falar com Deus, 1 hora que eu deixei de buscar ao Senhor. O Espírito Santo está falando conosco. Se você não lutar, se você não se preparar nessa corrida, você não vai vencer. Você precisa estar pronto, preparado, determinado. Quando a igreja primitiva ela começou essa corrida, eles não quiseram saber de nada. Tanto é que diz a Bíblia que eles eram lançados, eles eram perseguidos, eles eram mortos nessa caminhada, eram lançados no meio das arenas, eram lançados no meio de animais ali, e eles davam a sua própria vida. E eu pergunto, será que eu e você estamos preparados para um nível de fé nesse sentido? Será que se o Senhor colocasse uma perseguição na sua vida, aonde você tivesse que sofrer, ou tivesse que declarar a sua própria vida, você conseguiria testemunhar desse evangelho? Irmãos, vivemos um evangelho muito fácil. Muitas pessoas, elas vêm para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa, vai para o trabalho, às vezes não quer ter responsabilidade no trabalho, poderia fazer um período de oração, poderia testemunhar do evangelho, falar da palavra de Deus. Você foi chamado para lutar, você foi chamado para correr, você foi chamado para testemunhar. Deus acredita no potencial que você tem, mas é você que tem que acreditar em você mesmo. É você que tem que se preparar para essa grande luta, para essa batalha, para essa corrida. Quantas vezes eu olho para trás e vejo que pessoas que eu pensei que estavam preparadas, e elas ficaram lá atrás, não conseguiram mais voltar. Leve a sua vida espiritual a sério. O que é ministrado no altar, coloque em prática na tua vida. Não adianta eu apenas ensinar e não viver o que ensino. Não adianta eu cantar bonito e não vivenciar aquilo que canto. Não adianta eu me vestir bem, estar aqui na igreja e lá fora, só Jesus sabe quem eu sou. Você precisa ser um lutador. Tem lutador aqui nessa noite? Amém? Tem corredor aqui nessa noite? Tem corredor com fôlego para testemunhar dessa palavra? Tem corredor determinado para chegar no trabalho e falar: ô patrão, a hora do almoço, o senhor autoriza eu fazer um período de oração aqui? Você vai ter livre, você vai poder. Ah, pastor, mas eu não tenho jeito.
Você deveria ter. Pastor, eu não estou preparado. Você deveria estar. Pastor, eu tenho que me preparar. Então se prepare a partir de agora. Deus quer dar a você outras responsabilidades. Deus quer capacitar você ainda mais para você galgar lugares maiores. Capacitar você para vencer. Houve uma estatística de que os nossos jovens, sim, os nossos jovens cristãos, quando eles entram para a faculdade, 80% abandonam a fé. Sabe por quê? Eles não vivem o genuíno evangelho. Não vivem. Dizem que são, mas não são. Na hora da classe, quando um professor endemoniado começa a falar mal do evangelho, ele é o 007 do céu. Não existe isso. No céu não existe 007 não. Deus não quer nenhum agente escondido não. Ele quer que você se levante e fale com o professor. Não, o que o senhor está falando está errado. Segundo a Bíblia, é isso, isso, aquilo. Mas para você falar isso, você tem que estar preparado. Você tem que estar municiado. Você tem que usar bem e manejar bem a palavra da verdade. Às vezes, o irmão ou a irmã tem habilidade com a revista Contigo, não sei nem mais quantas revistas existem aí, tantas revistas aí, tantas consultas que fazem. Você é catedrático nessas coisas, você sabe mexer, mas a Bíblia não sabe. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. O apóstolo Paulo teve imensos obstáculos na sua vida, mas ele não se preocupou com eles. Pelo contrário, ele lutou. 2 Coríntios, capítulo 2. Eu só vou ler aqui rapidinho, você pode ficar aí, não precisa ver não. 2 Coríntios 6. Olha o que Paulo diz aqui do versículo 3 em diante, alguns aqui. Olha o que ele diz. Talvez você nunca passou por isso. Olha o que Paulo diz. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Que Paulo está dizendo: olha, eu não me importo com as dificuldades, eu quero chegar às mansões celestiais. Eu quero correr, eu quero lutar, não importa as dificuldades, eu tenho que me preparar. E ele se preparou, ele se tornou o grande apóstolo dos gentios. Ele fez 3 grandes viagens missionárias, abriu diversas igrejas, animou aqueles irmãos, escreveu epístolas aqui, das quais a igreja não teria direção. Hoje a igreja, ela tem direção, ela tem doutrina, porque Paulo se pôs à disposição, ele correu, ele lutou e Deus o usou com autoridade. Deus também quer te usar. Você tem um dom espiritual. Você não está aqui por acaso. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Quem disse que você não sabe? Ponha-se à disposição. Esteja pronto para evangelizar, esteja pronto para fazer alguma coisa. Nessa igreja tem algo para você fazer. O Espírito Santo te colocou aqui para você frutificar. E Deus quer te usar aqui para você frutificar. O que Jesus falou? Ide e deixe fruto.
que o seu fruto seja abundante e que você floresça para a glória do Senhor. O último exemplo que Paulo nos dá é como um soldado. Por fim, Paulo disse que era um soldado. Ele que diz o que? 2 Timóteo 4:7. Guardei a fé. No texto original em grego, essa declaração contém o significado de ter guardado a fé como um soldado armado que guardaria o seu posto contra um ataque de inimigo. Ou seja, o soldado, quando está na guarita, ele está ali pronto para proteger aquela unidade. O soldado hoje no exército ou nas forças armadas, quando ele está na guarita, ele está com um fuzil, e aquele fuzil pesa aproximadamente quase 8 quilos. Segurar aquilo durante 2 horas, você tem que ter preparo físico. Para você manejar bem essa palavra, você tem que ter preparo. E qual é esse preparo, pastor? Horas de pesquisa. Pastor, como eu disse, eu não tenho tempo. Eu brincava no seminário. O que você faz de meia-noite às 6 horas da manhã? Nada. É isso? Pastor, eu vou dormir. Tira 1 hora. Deixa de dormir 1 hora. Deixa de dormir 1 hora. Você pensa que os heróis da fé não se sacrificaram para isso? Você pensa que quantas horas Paulo dormia? Devia dormir 3, 4 horas por noite, porque ele sabia que estava numa luta, ele sabia que estava numa corrida, e ele sabia que estava numa batalha. Tinha que estar preparado. Eu não sei se você sabe, mas um soldado romano, quando Paulo estava preso em Roma, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever a epístola aos Efésios. E ele estava observando um soldado romano, e ele traz a armadura do soldado romano e coloca para nós entendermos. Ele diz o quê? Que o soldado romano, ele tinha peças. Ele tinha o capacete, que Paulo fala que é o capacete da salvação. Ele tinha a espada, que Paulo diz que é a palavra. Ele tinha o escudo, que Paulo diz que é a nossa fé. Ele tinha uma couraça aqui na frente para proteger os órgãos vitais, que Paulo diz que é a justiça de Deus sobre a nossa vida. Ele tinha um cinturão, que era o cinturão da verdade, que é o Evangelho. O Evangelho, que é a verdade absoluta. E Paulo diz que ele também tinha o calçado, que era o calçado do Evangelho da Paz, que é as boas novas do Evangelho. Então, você tem que estar com a armadura de Deus. Eu não vou falar sobre todas as armaduras, apenas 2 que eu quero falar, sobre a espada. O soldado romano, ele tinha 2 espadas, uma espada longa e uma espada curta. A espada longa é para uma batalha assim, aonde ele tinha que manter o seu oponente um pouco mais distante, e a curta era quase próxima. Mas o soldado romano, ele era conhecido pela capacidade que ele tinha de manusear bem a espada. Uma espada de 1 gumo só e uma espada de 2 gumos. E esse soldado, ele era tão terrível e ele era temível, porque quando qualquer pessoa encontrava um soldado romano, sabia que aquele soldado tinha habilidade na espada. Tem crente que o diabo encontra e tem medo. Sabe por quê? Ele usa bem a palavra. Ele tem habilidade com essa espada. Ele sabe como manuseá-lo. O diabo levou Jesus para o monte, não é isso? Ele começou a tentar, começou a usar a palavra. Jesus, que é a palavra, que manuseava a palavra, quando o diabo tentou enrolar Jesus, Jesus falou: também está escrito. Quando o diabo tentar enrolar através de um versículo, você vai dizer: também está escrito. Mas para você dizer isso, você tem que manusear a palavra. Manusear a palavra com autoridade, com poder.
é você estar caminhando e pensando no versículo, manuseando a palavra. Alguém se aproxima de você com um problema familiar, com uma dificuldade, você ali com a palavra, o Espírito Santo ministra uma palavra, você orienta aquela pessoa, dá ela capacidade, ora por ela, ministrando a palavra, você vai trazer o quê? A graça sobre a vida daquela pessoa, e ela vai ser vitoriosa. Através de quem? De você, o soldado que usou com habilidade a palavra de Deus. O soldado romano tinha 2 escudos. O pavês, que é o escudo que Moisés fala no Salmo 90. O escudo pavês era um escudo grande. Ele começava daqui até a ponta do pé. Já assistiram aqueles filmes Gladiador, quando o soldado romano protege o imperador e bota aquele escudo? Aquele escudo é o pavê. Aquele escudo ali é longo, ele protege quem? O imperador. Então, ele tinha que ter habilidade com esse escudo. E outro, ele tinha também um outro escudo. O outro escudo ali, ele utilizava, era um escudo, podia ser de madeira ou de ferro. E aquele escudo, muitas vezes, antes dele ir à batalha, ele era umedecido na água. Por quê? Pelo seguinte fato: quando ele ia para a batalha, o inimigo jogava uma flecha com fogo e atingia, e ele defendia com o escudo. O que acontecia com o fogo? Poderia pegar fogo no escudo ou esquentar o escudo a ponto dele soltar o escudo. Quando ele soltasse, ele estaria desprotegido, logo seria um alvo fácil. Então o soldado tinha que umedecer o escudo para levantar ele molhado. Quando a flecha vinha, ele escondia, quebrava o escudo, aquela lança era apagada e ele continuava a batalha. Ou seja, eu e você temos o nosso escudo, que é a fé. Nós temos que umedecê-la na oração. Você tem que orar por você mesmo, orar pela sua fé, orar pelo que Deus tem te dado, orar pela sua família, orar pela sua casa. Você tem que ter o escudo da fé, se proteger com ele, proteger a sua igreja, proteger a sua pastora, proteger os ministérios aqui, proteger a sua fé, usar com autoridade. Deus nos chamou para nós batalharmos. Você é um soldado que o Senhor te chamou para você batalhar. E nessa noite, o Espírito Santo está dizendo a você: não pare de lutar, não pare de correr, não pare de ser como um soldado habilidoso, para continuar batalhando, para se tornar vitorioso em Cristo Jesus. Por isso Paulo falou: combati o bom combate. O combate já é bom. Qual o adjetivo do combate? Ele é bom. Ele é bom. Por que ele é bom? Porque você já entra vitorioso. Não existe guerra que o soldado entra que ele já é vitorioso, a não ser no Evangelho. Quando você entra, você já está na posição de vitorioso. Nessa noite, o Espírito Santo quer que eu e você estejamos mais preparados. Ele quer que nós estejamos preparados para lutar e continuar nessa batalha. Ele, o Senhor, está aqui nessa noite. Ele quer que você cresça espiritualmente e se prepare a cada dia mais. Que o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações. Que eu e você possamos ser lutadores com habilidades. Lute com habilidade. Veja o seu potencial. Conheça o seu oponente. Saiba quem ele é, de que maneira ele luta. Ele é covarde, ele não tem regras, ele quer acabar com você. Mas esteja preparado. Esteja preparado para correr. Não corra muito, não tenha pressa. Muitas vezes quem tem muita pressa fica no caminho. Corra com sua cadência. Você pode correr 40 km por hora, corra 40. 50, corra 50. Pastor, eu só posso correr com 10. Corra com 10, mas chegue até o final. Chegue até o final. Eu falo com o Senhor: Senhor,
Eu quero morrer com 100 anos. Falta 43 anos ainda. Vou chegar lá. Mas eu quero correr com fé. Eu quero estar testemunhando do Evangelho, com saúde, com graça, unção, manejar bem a palavra, falar desse poder do Evangelho. Como disse Pedro, se alguém arguir você sobre a tua fé, que você tem habilidade para falar. Se alguém lhe perguntar, por que você é crente? Aí você vai dizer, eu sou crente porque isso, porque aquilo. Você vai abrir a Bíblia, a pessoa vai ficar boquiaberta com tudo aquilo que você vai falar. Por quê? Você está preparado. Corra, mas animado. Seja um soldado. Vista essa armadura e não perca tempo, porque os dias são maus e só vai vencer quem estiver preparado. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.